Pastor Bruno, nós vamos aguardar aí. Se você tem alguma pergunta a fazer, você pode colocar aqui as suas perguntas e nós vamos responder aqui, tá bom? Aguardamos aí. Enquanto o pessoal está falando. A gente vê que a tradição ela colocava os sacramentos como um sinal de uma igreja verdadeira, né? Algumas algumas leituras que colocava a pregação fiel, a disciplina, a ceia e o batismo como um elemento da pregação, mas, de qualquer forma, estando incluso na pregação ou separado dela, mas é uma marca da igreja, o conteúdo da ceia, o conteúdo do batismo e, evidentemente, a sua administração. Você falou aí quanto à necessidade de cercar a ceia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho quanto a isso, porque nós vivemos também no período de megas igrejas. Como cercar essa ceia do Senhor nesse tempo de igrejas gigantescas? Então, eu queria que você disse sobre isso. Sim, essa é uma questão importante. A gente pensa que é mais fácil, talvez, cercar a mesa em comunidades menores do que em igrejas maiores. Mas existem formas adequadas de cercar a mesa do Senhor, independentemente do tamanho da igreja. Calvino servia numa igreja muito grande, a Catedral de São Pierre, em Genebra, mas ele também cercava a mesa do Senhor ali. E muitas vezes, como é o famoso caso de alguns libertinos que quiseram participar da ceia, ele sabia que eles estavam vivendo uma vida abertamente em pecado, recusou-se a servir. Naquela época era diferente de hoje. As pessoas vinham até o ministro e ele distribuía, né? Os ministros distribuíam, então eles tinham um controle nesse sentido. Mas acredito que uma forma de cercar a mesa do Senhor em igrejas maiores é dando instruções. Primeiro, é claro, a igreja deve exercer fielmente a disciplina, né? Então, isso quer dizer que essa igreja tem pregado a Escritura e conscientizado através da pregação a necessidade de santificação para a vida do cristão, enfim. Tem feito o seu trabalho de visitação, exortado, conhece o seu rebanho, os oficiais da igreja, os ministros conhecem o seu rebanho, eles sabem quem estão em processo disciplinar, enfim. Então, eles estão acompanhando isso. Os presbíteros, os pastores estão ativos no cuidado com o rebanho, a disciplina está sendo exercida e aqueles que estão vivendo abertamente em pecado, dentro da congregação, eles são afastados da mesa do Senhor. Então, começa o processo, o primeiro ato em direção à proteção da mesa, o cercar da mesa, é o exercício fiel da disciplina, em que ministros da igreja não permitam que pessoas, membros da igreja, que vivam abertamente em pecado, estendam a mão para participar do sacramento. Essas pessoas devem ser disciplinadas e devem ser suspensas da mesa, devem ser excluídas da mesa. Esse é o primeiro caso. A segunda questão que eu entendo são as informações que o ministro faz. O ato da celebração da ceia é fundamental aqui. As orientações dadas à congregação, conforme o texto de Paulo é claro. Paulo diz que quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos enfraquecidos, outros doentes, não são poucos os que já morreram. Porque não são poucos os que dormem ali, um eufemismo para a morte, mas morreram. Então, o ministro deve expor essas verdades, porque o evangelho não só tem promessa não, tem maldição também. Então, a aliança, ela tem promessas e maldição. Tem promessas e ameaças. O ministro do evangelho deve apresentar à sua congregação as duas coisas, porque as duas pertencem à aliança. Então, Deus, ele não só faz promessa não, ele também ameaça. Ele não só tem as suas bênçãos para derramar não, ele também tem as maldições proclamadas pela Escritura. Então, o ministro deve informar o povo a essência do sacramento, o conteúdo do sacramento. Deve dizer como o povo deve, como pode se estar habilitado para participar da mesa do Senhor.
né? Que faz uma pessoa estar habilitada a participar da mesa do Senhor. Quando é que uma pessoa deve se afastar da mesa do Senhor, né? E deve advertir que aqueles que têm a intenção de participar de maneira hipócrita, com vidas sobrecarregadas de pecados não confessados, não abandonados, julgando na hipocrisia de seus corações que podem agir como ímpio, profanando a mesa do Senhor sem que nenhuma consequência lhe sobrevenha. O ministro deve anunciar para eles que eles estão se colocando debaixo de maldição, estão comendo e bebendo juízo. E aí o ministro não conhece o coração e a vida particular de cada um, mas anunciando tanto as bênçãos como as ameaças e as maldições da aliança, deixará o indivíduo examinar-se a si mesmo. Porque é preciso conduzi-lo nisso. É preciso que a igreja fale, o púlpito da igreja, a voz da pregação, a escritura aberta, ensinando a sã doutrina, é a voz de Cristo para a congregação, instruindo, orientando, guiando. Isso é um ato de amor e de misericórdia, porque o ministro ama a sua congregação, ele não quer que ela seja alvo do juízo divino, não quer que ela seja alvo desse juízo que Paulo diz, come e bebe, não quer que ela coma e beba condenação, maldição para si. Pedro, a gente fica pensando que Deus não derrama juízo sobre o seu povo. Lê do engano, Pedro disse que o juízo começa pela casa de Deus, começa por casa. E se ele vai julgar os de casa, aí Pedro diz, o que é que será do mundo? O que é que será daqueles que não confiam no Senhor, que não temem ao Senhor, se ele julga o seu povo? É evidente que o juízo divino, ele vem em ações disciplinar, de relacionamento de pai para filho. Não é um juízo de condenação eterna, não. Que vai levá-los ao inferno. Isso não existe. Mas é um juízo disciplinar de Deus, corrigindo seus filhos, como ele fez na igreja de Corinto. Matou um bocado. E um bocado estava doente, outros estavam enfermos, enfraquecidos, outros doentes. A interpretação de Paulo, que Paulo dá, é que tinha gente doente mesmo, como resultado do juízo divino sobre a sua vida. Outros estavam enfraquecidos e uns já tinham morrido. Então, quando o ministro zela pela disciplina na igreja, para que haja pureza, já está começando o processo de cercar a mesa do Senhor. E no ato da celebração, quando ele instrui a sua congregação, para com essa coisa de achar que ceia só celebração, é festa, aquela coisa toda. Não. Tem reflexão profunda aí sobre o significado do sacramento. O sangue do meu Redentor está derramado aqui. Eu estou vendo o que representa o sangue do meu Redentor. O pão que está sendo rasgado é a carne do meu Redentor que foi rasgada. Pelo quê? Pelo pecado. Qual? O meu. E o de toda a congregação. Então há humilhação aqui. É preciso informar a congregação a natureza do sacramento, informar a congregação as advertências que o Espírito Santo faz na sua palavra, as ameaças que são apontadas para a congregação, para que a congregação tema. E isso não é feito para que as pessoas deixem de participar da ceia. Nenhum crente deve deixar de participar da ceia, exceto se estiver debaixo de disciplina, sob disciplina. Ou se estiver abertamente vivendo em vida de pecado, se estiver ocultamente vivendo em pecado, precisa se arrepender daquilo, abandonar aquilo para participar da mesa do Senhor, porque é selo do Evangelho, é parte da vida de piedade da igreja. Cristo deu e disse, examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Não coma sem discernir o corpo. Não coma sem examinar-se. Veja o seu estado, humilhe-se, arrependa-se, corrija-se, abandone e coma do pão. Se eu faço uma opção por não participar da ceia do Senhor e passo assim vários meses, eu estou dizendo ao Senhor que eu, particularmente, faço uma opção pelo pecado e não pela mesa. É grave. É grave isso. Eu não posso fazer uma opção pelo pecado abandonando a mesa. É o contrário, eu tenho que olhar e rejeitar o pecado, me angustiar, me arrepender, buscar a graça da parte de Deus, me humilhar e correr para a mesa do Senhor, que é o meu alimento espiritual, fortalecimento da minha piedade pessoal e da piedade da igreja como um todo. Né? Então, cerca-se a mesa, a minha congregação, eu tenho procurado fazer isso, instruir, ensinar e anunciar tanto as bênçãos para aqueles que participam discernindo o corpo, como a maldição, para aqueles que querem profanar a mesa, bebendo indignamente e comendo indignamente. Meus amados, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer aqui, tá? Para a gente conversar sobre o assunto. Então, participe dessa live, você pode fazer seu comentário. Pastor,
essa sua última fala é muito interessante, porque existe algumas pessoas que se afastam da mesa do Senhor por pecados ocultos. Então ele diz assim, se é para eu comer juízo, eu prefiro não comer, e ele acha que com isso está fugindo do juízo do Senhor. Qual seria a pastoral que você daria a uma pessoa que obstinadamente tem fugido da mesa? Muito bem, pastor. Isso é uma coisa que tem acontecido constantemente. Se você é crente mesmo, regenerado, alcançado pelo Senhor, isso não é o procedimento adequado. É como você está dizendo, essa desculpa pode parecer piedosa, mas não é ímpia. Porque às vezes se reveste, veja como ele tem temor de Deus, ele é piedoso, ele não quer profanar a mesa. Mas ora, ele está ou ela fazendo claramente uma opção pelo pecado. Porque se esse pecado o tem ou a tem afastado da mesa, e ao invés dele ou dela afastar-se desse pecado para se apropriar da mesa, se alimentar da mesa do cordeiro, e ele faz o contrário, é uma opção ímpia. Eu estou entesourando o juízo divino. Eu não posso fazer essa ação. A ceia é selo do evangelho. Pertence à minha vida como regenerado, como cristão, como servo de Deus, como cristão professo, como aquele que carrega o nome de Deus pelo batismo. Então, eu não posso simplesmente abandonar a mesa. É pecado. Deixar de participar da mesa do Senhor é um ato pecaminoso. É um ato de insulto ao Cordeiro. Porque Jesus disse isso, faça isso em memória de mim, pensando em mim. E faça isso até aquele dia. Essa é a ordem. A ordem de Cristo é que haja constância, que eu me alimente constantemente com os meus irmãos, que eu esteja sentado ao redor da mesa do Senhor, proclamando a minha comunhão com Deus e com os santos. Então, é um grave erro, é um grave pecado, é um prejuízo para o seu crescimento espiritual se você fizer essa opção. Você vai se enfraquecer, porque a ceia é meio de graça para fortalecimento de sua comunhão, para fortalecimento de seu relacionamento com o Salvador, com o Senhor. Você estará comendo e bebendo de Cristo, propriamente dito, não do seu corpo, de seu sangue, fisicamente, carnalmente falando, mas espiritualmente, real e verdadeiramente. Como você pode deixar isso por causa do pecado? Sob pretexto de que você não quer profanar a mesa. Você já está profanando pelo seu próprio testemunho ao Senhor, porque você é ligado ao Senhor, você pertence ao Senhor, você carrega o selo do Senhor e o nome do Senhor sobre sua testa quando você recebeu o batismo. Então, que testemunho você está dando, né? Então, você deve, ao contrário, arrepender-se dos seus pecados, pedir graça a Deus, abandonar, buscar ajuda, buscar aconselhamento, orientação espiritual, dividir talvez... Às vezes, pastor, tem muita gente que não participa da mesa do Senhor porque não tem esclarecimento adequado. Pensa que qualquer coisa, alguém lhe causou um prejuízo muito grande e ele está muito entristecido com aquilo, foi muito afetado particularmente, ele pensa, eu posso participar da ceia desse jeito? Se eu estou tão triste, precisa receber orientação. Às vezes, pessoas abandonam a mesa do Senhor por interpretações erradas, abandonam porque não conseguem discernir os próprios sentimentos, os próprios pensamentos, a própria situação que se encontra. Abandonam a ceia do Senhor por várias razões, precisam buscar orientação espiritual, conversar com seu pastor, conversar com seus presbíteros, pedir orientação, mas não deve ser uma opção para o cristão que ama a Deus, que ama a Cristo, não deve ser uma opção ele afastar-se da mesa do Senhor, a menos que ele esteja debaixo de disciplina exercida pela igreja ou diretamente pelo Senhor, como é agora, nesse caso. Amém. Pastor, tem uma pergunta aqui que diz assim, tem pessoas que falam que quando terminar esse período de quarentena, deveríamos recuperar o número de celebrações que ficaram sem realizar. Qual o esclarecimento a respeito disso? Veja, acredito que cada igreja local tem o Espírito Santo para dirigi-la nesses atos e decisões, atos de celebração. Como eu disse, cada igreja tem práticas diferentes com relação à periodicidade. Na nossa igreja, por exemplo, nós celebramos 2 vezes ao mês.
e geralmente celebramos uma vez à noite e uma vez pela manhã. Muitos idosos que não conseguem ir para a igreja à noite, às vezes casais de idosos que moram só conseguem ir enquanto enxergam bem durante o dia. E então nós celebramos a ceia do Senhor pela manhã e à noite. Eu, particularmente, queria que fosse todos os domingos. A celebração da ceia é uma riqueza de conteúdo, de piedade, de fortalecimento do Senhor para o povo de Deus. Se eu não discutiria muito sobre a quantidade disso, mas se a igreja do Senhor voltar com um desejo no coração de cultuá-lo de verdade, suspirando pelos atos do Senhor e com consciência, participando da ceia, com sentimento de gratidão, de devoção, de adoração ao Cordeiro, já é suficiente. Mesmo que seja uma vez só por mês, o Senhor haverá de derramar a sua graça e, quem sabe, nos enviará um avivamento de sua parte. Pastor, nós vivemos aí tempos de grandes novidades e de coisas inimagináveis aos nossos pais. Deixa eu colocar uma situação aqui para você. Imagina que o pastor preocupado com o cerco da mesa do Senhor, ele queira celebrar a ceia, mas em grupo fechado pela internet. Já existem algumas salas onde eu posso reunir somente o rebanho, e aí dou essas orientações. O que é que você acha disso aí? Então, pastor, eu seria contra ainda assim, porque, como disse, a ceia do Senhor, ela tem ritos estabelecidos pela própria Escritura. Não é? Nós encaminhamos um documento à aliança. Eu sugiro que quem tiver condição veja esse documento, dando orientações sobre como é esse procedimento. O sacramento da ceia, ele tem ritos próprios. A gente costuma dizer em teologia que ele possui 6 atos. 4 atos dizem respeito ao ministro e 2 atos dizem respeito à congregação. Por que é que eu acho que não é possível fazer isso corretamente através da internet? Por causa dos próprios passos dados por esses atos. Deixa eu compartilhar rapidamente com vocês. O primeiro ato está descrito na Escritura, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e em 1 Coríntios, né, são os textos que tratam disso. Diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. A primeira, Cristo vai dizer, vocês vão fazer do jeito que eu estou ensinando. Façam do jeito que eu estou ensinando. Fazer isso, disse Cristo. Quando Cristo disse fazer isso, e quando Paulo diz o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, ele está dizendo, houve uma ordem. Cristo fez de uma forma, e nós devemos perseguir esses passos e devemos imitar o ato de Cristo. Então, qual foi o primeiro ato? Cristo, ele tomou o pão, ele pegou o pão. Esse pão, ele não pegou da mão de ninguém. Ele mesmo tomou o pão, dando a entender que ele era o anfitrião daquela celebração, não é? E esse pão, com toda a representação que ele tinha, com todo o significado que ele tinha, apontando para a sua morte, diz a Escritura que ele pega esse pão, toma esse pão, dá graças, esse é o segundo ato, dá graça, diz o texto que ele parte o pão, né? Então isso é um ato sacramental, também isso representa o seu corpo que foi rasgado. Cristo é absolutamente detalhista em cada passo da instituição do sacramento. Pega o pão, diz que ele parte o pão, rasga o pão, e depois o quarto ato diz a Escritura que ele deu aos seus discípulos. Quando ora, ele ora pelo pão e pelo vinho, evidentemente, né? O ato de dar graças, a oração de ação de graças pelo pão e pelo vinho, diz o texto. O quarto ato, ele dá aos seus discípulos. Veja que os discípulos não pegam o pão da mesa. Não. Os discípulos recebem, Cristo dá o pão aos seus discípulos, né? Esse é o quarto ato do Senhor. E diz a Escritura que há outros 2 atos, que aí são os atos da congregação. Tomar e comer e beber. Como os discípulos, a congregação toma o pão e o vinho da mão daqueles que exercem o ofício. Cristo pegou o pão e ele deu. Os discípulos não pegaram lá. Cristo não ficou dizendo, pega o pão aí agora. Agora você pega o pão, agora parta, coma. Não. O rito de Cristo é claro, é solene.
Essa solenidade não deve ser desconstruída. Essa solenidade não deve ser quebrada. Cristo toma com toda a solenidade o pão, dá graças, parte o pão e ele entrega aos seus discípulos. Entrega aos seus discípulos. Os discípulos e diz aos discípulos: tomai e comei deles todos. Bebei. Né? E é isso que Paulo também repete lá. Tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Tomar e comer, enfim, para que comer e beber. Então, são 4 os atos que Cristo legislou para o ministro deve fazer isso que Cristo ordenou, e também existem os atos ordenados à congregação. Qual é o papel da congregação nos atos sacramentais desse sacramento? Tomar, comer e beber. De quem essa congregação toma? Das mãos do seu ministro. É nesse ambiente pactual e solene. Da mão, isso é profundamente simbólico, porque o ministro está imitando. Cristo diz: fazei assim. Paulo disse: eu recebi e entrego a vocês. Está aqui, foi desse jeito. Então o ministro entrega. Mesmo se a congregação recebe das mãos dos diáconos, os diáconos receberam das mãos dos presbíteros ou dos pastores. São os ofícios se comunicando ali e servindo a igreja. Os passos são claros ali. Nós observamos isso desde o começo da igreja, desde o princípio. Com a morte dos apóstolos, a igreja continuou desse jeito. Depois que houve corrupção lá na frente, no período medieval, com as ações da igreja romana. Mas os atos sacramentais devem ser respeitados. E eu penso, eu enxergo que existe uma quebra nisso, quando a gente coloca esse ato pela internet. Existe uma quebra do processo ensinado pelo Salvador. Não é? Os ofícios estão postos para servir a igreja. E esses oficiais são descritos na Escritura. Preste atenção nisso. Em capítulo 2, se eu não estou enganado, de Coríntios, é o capítulo 4, bom, diz que eles são dispenseiros, os ministros de Cristo são dispenseiros. O que são dispenseiros? São aqueles que administram a dispensa, que tomam da dispensa para servir aos filhos. E é isso que e os sacramentos são mistérios do Cristo glorificado. E esses mistérios foram entregues para que os dispenseiros, segundo a lógica bíblica, não é todo crente aqui que é dispenseiro nesse sentido. No sentido da administração dos negócios espirituais da igreja, dos sacramentos, da pregação e coisa dessa natureza. Então, esses ministros, eles tomam desses mistérios e, sendo dispenseiros, eles administram para as ovelhas de Cristo. Essa é a vontade do Redentor. Essa é a vontade do Salvador, registrada, dada por ele mesmo na Escritura. Então, por isso, eu sou contra, mesmo que seja no chat entre ovelhas ali. Mesmo assim, eu acredito que a quebra nos atos que Cristo estabeleceu pela Escritura. Amém. E isso é muito grave, né, pastor? Porque eu acabo também ferindo a inspiração da Escritura, de alguma forma. Eu estou dizendo que aquele texto não é autoridade para mim hoje. Então, isso é complicado. Eu acabo ferindo a soberania de Deus, porque disse: fazei isso em memória. Eu recebi do Senhor o que entreguei. Então, eu estou entregando uma coisa que eu não recebi. Então, com que autoridade eu faço isso? Exatamente. Então, veja o quanto isso é prejudicial à ministração, ao ministro e aos ministrados também. Né? Pastor, tem uma outra pergunta aqui. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas faz um resumo, por favor. Alguém perguntou aqui sobre se deve participar da ceia com mágoa. Alguém magoado deve participar da ceia? Então, é preciso discernir bem a situação. Né? O que é isso? É possível que eu tenha sido prejudicado por alguém me fez um mal e eu não sou de ferro, eu não sou insensível. Evidentemente, sofrendo o mal, há males que não me ferem tanto e há outros que me ferem profundamente, né? E me deixam muito abatido. O que é que eu tenho? Essa tristeza, essa angústia, esse sofrimento não me impede de participar da mesa do Senhor. Inclusive, eu devo ir à mesa do Senhor para receber força, graça e consolação enfrentando essa dificuldade. O que eu devo perguntar é: habita no meu coração ira, ódio para com aquele irmão ou com aquela pessoa? Se habita,
qual é o procedimento? Eu devo arrepender-me disso ali, confessar aquilo ali ao Senhor e pedir ao Senhor graça, força. Ó Senhor, limpa o meu coração, veja o meu estado, veja a minha situação, perdoa o meu pecado e lava o meu coração, purifica o meu coração para que habite nele aquilo que te agrada e posso ir à mesa do Senhor. Agora, envenenado de ódio, de ira contra meu irmão, e no estado em que nem o perdoo, nem quero perdoá-lo, aí realmente eu estou em pecado mesmo. Devo abandonar esse pecado, devo desfazer-me dele, devo ser penitente. Caso eu não seja penitente, eu estou em pecado mesmo que eu não participe da ceia. Mas se estou magoado porque alguém me aflige, me feriu, e eu me quebranto diante do Senhor, tenho consciência que não devo nutrir ódio nem ira contra a pessoa que me feriu, mas seguindo a lógica do pensamento de Cristo, devo pedir perdão ao Senhor e perdoar, que o Senhor me perdoe como eu tenho perdoado os que me têm afligido, me têm ofendido, e se peço a Deus graça e vou à mesa do Senhor para receber consolo e fortalecimento, inclusive para lutar contra isso, é perfeitamente possível e eu devo participar da ceia do Senhor, nesse sentido. Muito bem. Às vezes a gente restringe demais as opções, né, pastor? Porque, por exemplo, Exatamente. o cara diz, eu devo participar da ceia ou não porque eu estou magoado. Então, se eu estou magoado, então a minha opção é eu participo magoado ou eu não participo magoado. A gente tem mais opção do que isso. Exatamente. A gente tem a graça, o Espírito Santo de Deus, e aí, como você bem falou, a gente deve optar por esse meio de graça e não optar pelo pecado. Né? Exatamente. Então, se você está distante do mesa do Senhor, volte, suplique a misericórdia de Deus, reconheça que nunca estaremos aptos pelos nossos méritos Perfeitamente, de sentar à mesa do Senhor. É interessante que Calvino, falando sobre o que é ser indigno, e aí ele disse que ser indigno é achar que é digno de participar da mesa. Né? Exatamente. É preciso saber disso, porque ninguém é perfeitamente habilitado. Nós somos pecadores aqui. O que nós precisamos trazer é um coração penitente, quebrantado, um coração humilhado, com consciência dos nossos pecados e suplicando a Deus que nos socorra. O que me impede é o meu estado de impenitência, né? De minha decisão de persistir no caminho mau, no ato de desobediência. Então, isso é comer, beber juízo para si, né? Participar de maneira hipócrita e digna, mas com o coração penitente, quebrantado, humilhado, clamando ao Senhor que me socorra. É assim que eu devo ir para a mesa do Senhor, para receber consolação e fortalecimento. Pastor, para a gente terminar, o que é que você diria para aqueles que participaram da mesa do Senhor pela internet? Eu recebi aqui uma mensagem, na realidade, uma pessoa querendo vender um pacotinho com pão e com vinho, né, para fazer ceia online. E eu disse, meu Deus, a que ponto nós somos chegar? Aí eu pensei assim, imagina o absurdo que seria o batismo online. Aí já tem gente fazendo isso também. Né? Já tem. E aí a gente diz assim, meu Senhor, e agora? E agora, José? Né? Que situação a gente foi chegar? Aqui em João Pessoa, várias igrejas celebraram a ceia online, pelo YouTube e outras plataformas. E aí, compre lá e houve uma instrução da pessoa comprar o vinho, comprar o pão, preparar lá naquele momento, tal. E aí, qual é a mensagem que você deixaria para aqueles que inadvertidamente participaram da mesa do Senhor dessa forma? Bom, reverendo, eu falaria primeiro para os pastores. Né? Minha palavra iria primeiro aos pastores. Se você é pastor e se você está nos ouvindo, pare com isso, porque você não tem autorização da Escritura, do dono da igreja, do Senhor que estabeleceu o sacramento para fazer isso. Se você tem feito por ignorância, porque você não meditou, se você está fazendo isso porque você
é um pastor que é influenciado por outras comunidades, há muitas comunidades, comunidades maiores do que a sua, que estão fazendo isso, e de repente isso influenciou você e você tomou essa decisão, saiba que o caminho está errado. Você está seguindo o caminho equivocado. Não é porque muitas igrejas grandes, ou sei lá o que, estão fazendo isso, que a prática se torna legítima. A prática só se torna legítima se for fruto da revelação. No cristianismo é assim. A prática não é legitimada pela quantidade de pessoas que a fazem, ou pela qualidade dessas pessoas. A prática litúrgica é legitimada pela Escritura somente. Então, se você é pastor e tem feito isso, você deve se arrepender. Isto é pecado. Você está levando centenas, milhares, não sei, muitos crentes a profanarem a mesa do Senhor, e você está encabeçando isso. Você está indo na frente, feito Arão. E depois não adianta dizer, não, foi o povo que quis, o povo estava fazendo pressão com Arão de Moisés. Tu sabe como é esse povo? O povo estava querendo, eu terminei fazendo o que o povo queria. Não é isso que você pode apresentar perante o Senhor como justificativa. Se você é ministro mesmo do Evangelho, se você é falso profeta, você já vai estar debaixo de condenação, vai ser julgado se não se arrepender. Mas se você é um ministro fiel e temente, e existe temor no seu coração, temor ao Senhor e zelo pelo seu ministério, pare com isso. Arrependa-se e seja humilde. Reconheça isso diante do Senhor. O Senhor vai perdoar você. Vai lhe dar graça se você se voltar para a doutrina da Escritura e investigar a palavra de Deus corretamente. Investigar a palavra de Deus corretamente para que você esteja diante de Deus. Por isso que Tiago disse, não fique pensando que você vai passar despercebido, não. Tiago disse, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, porque nós haveremos de receber maior juízo da parte de Deus. E você é ministro, você é pastor, você ministra uma ceia dessa pela internet, a quantidade de gente que sai profanando essa mesa, você é responsável por todas elas. Todas elas. Você, como ministro do Evangelho, que deveria cercar a mesa, que deveria ter zelo com os mistérios da fé, com os selos do Evangelho, você ficou lançando pérolas apócrifas. Você vai responder perante Deus. Eu aconselho que você se arrependa no pano do saco e de cinza mesmo. Chore, lamente, porque você profanou seu ministério e a mesa do Senhor. Mas Deus é gracioso e é misericordioso. Se você apresentar um coração contrito, você vai ter perdão. Agora, você que é membro, você que é ovelha, você que é um irmão da igreja, você deve verificar se você está sendo pastoreado em uma igreja séria, em uma igreja que conhece a palavra de Deus e que ensina a palavra de Deus. Eu sou impressionado com a capacidade que os crentes têm de entregar a sua alma a qualquer açougueiro. Eu fico pensando, de repente você tem um problema no coração e descobre que precisa fazer uma cirurgia. Aí você vai no médico. Vai ter uma consulta com ele para saber como é que vai ser a cirurgia. E então ele começa a conversar com você e ele diz, veja bem, eu não sei dizer o nome direito dessa doença, mas deixa eu procurar aqui no Google. Um dia desse eu fui no médico, eu vou procurar aqui no Google. Aí eu acho que sim, eu estou entendendo. O Google está dizendo aqui o que é. E veja bem, eu vou fazer a sua cirurgia, eu vou usar aquele instrumento, como é o nome? Eu não estou lembrado do instrumento não, mas vai dar tudo certo. Você volta lá. Você não volta, né? Você sai dali dizendo, Deus me livre eu colocar a minha vida nas mãos de um camarada desse. Mas você pega a sua alma e coloca nas mãos de qualquer pessoa que diz que é um pastor. Você está causando um prejuízo inimaginável. E se você for casado, multiplique a sua culpa pela quantidade de pessoas que tem na sua casa. Se você faz muito menino, então você, a mulher, os meninos todinho. Multiplique isso, porque você está conduzindo a sua família para um lugar onde ela não será nutrida com o Evangelho. Então, o primeiro conselho que eu lhe dou, verifique se sua igreja prega a Bíblia Sagrada, o texto bíblico. Se a voz do Senhor é ouvida lá, se não é conversa de um de outro, não, se a palavra de Deus está aberta e sendo exposta. E como eu disse ao pastor, diga a você, está errado se você tem a prática de estar participando da ceia do Senhor, se você acha que isso faz de você um protagonista ali, ministrando a ceia para você mesmo, para a sua família, você está errado. Você tem que se arrepender disso.
corrija com relação a isso. Não torne a fazer isso. Saiba que isso contribui para a profanação da mesa do Cordeiro. Humilhe-se e pense, o Senhor me privou da mesa do Senhor. Por que será? Eu vou estar em oração e humilhação, rogando e clamando a Deus, quando Ele virá com misericórdia e nos dará a oportunidade de novo participar da mesa do Cordeiro. Mas não faça isso. Não se junte com os demais para fazer aquilo que a palavra de Deus não autoriza você fazer. Não é somente o juízo caindo sobre a vida do pastor que faz isso, mas sobre você também. Porque Paulo e os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas nos dão a instrução. Você, como crente, deveria lá ler a Escritura e dizer, oh, rapaz, bem, o pastor faz isso, mas não é o que a Bíblia diz, não. Então você examine a Escritura. Como os crentes de Bereia, não importava se era Paulo que estava pregando, não. Eles examinavam todo dia para ver se de fato as coisas eram assim. Você também tem que fazer isso, tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus. Vá nos textos que tratam sobre a ceia do Senhor, examine aquilo lá. E não fique se juntando com essa ruma de igreja, de pastor que está ou por ignorância, ou por maldade mesmo, porque há muitos que são falsos pastores e não estão nem aí para o que a Bíblia diz, para o que a palavra de Deus, não são governados em outras áreas de seu ministério pela Escritura, por que é que vão ser nessa? Se eles estão acostumados a transgredir a Escritura em várias outras áreas do seu ministério, de sua vida, por que se espera que eles seriam fiéis agora, né, na hora desse aperto, seguindo o que a palavra de Deus diz? Então, pastores e membros que estão nessa prática devem arrepender-se. Presbíteros das igrejas, diáconos das igrejas, vocês também devem resistir. Dizer, pastor, calma. Não é assim que a Escritura diz, não. Lembrem-se lá o que os sacerdotes fizeram com Uzias. Muito embora fosse um rei honrado, um rei poderoso, que entrou querendo passar os pés pelas mãos, oferecendo o sacrifício que não era competência dele, e que o Senhor o feriu lá de lepra na hora. Que foi que fizeram os sacerdotes? Foram tudo lá para frente, disseram, não, só se passar por cima da gente. Espera aí, o Senhor é rei, o seu ofício é esse, mas aqui, passar disso vai ser uma profanação. Então, a mesma coisa, os oficiais da igreja devem proteger a congregação. E o pastor também. Então, pastores, oficiais e membros, todos eles ou estão de mão dadas, juntas, para profanar a mesa do Senhor, e se fizerem isso, estão pecando contra Deus, nada vai mudar isso, vocês estão pecando, e só existe um caminho para fugir da manifestação do juízo de Deus: arrependimento, confissão, quebrantamento e abandono dessa prática antibíblica. Muito bem, pastor. Eu queria agradecer. Tem uma última pergunta aqui. Tem pastores que são tementes ao Senhor, mas que fizeram a ceia online. E aí, podemos dizer que esses pastores são falsos pastores? É como eu disse, alguns pastores podem fazer isso por ignorância, por não terem refletido corretamente, e outros porque são falsos mesmo. Então, o que vai determinar é o conjunto da obra. Eu não sei quem são eles. Né? Eu não sei quem são esses pastores. Né? Só vendo como é o seu ministério, o que é que eles pregam, o que é que eles ensinam, isso vai determinar se são verdadeiros ou falsos ministros. Verdadeiros ministros também podem cometer erros. Claro que podem. Qualquer ministro fiel, se tirar o olho da Escritura, ele pode cometer erros. Ele pode cometer tropeços. Então, não é porque um pastor fez isso que ele é um falso pastor. Não necessariamente. Ele pode ser alguém que não atentou devidamente, que não refletiu devidamente. Então, isso não significa que ele seja um falso pastor, mas significa que ele deve se arrepender e corrigir essa prática. Agora, falsos pastores podem fazer isso também. Então, não dá para generalizar e dizer que todo mundo é falso pastor porque fez isso. Muito bem. Nós vamos encerrar, amados, a nossa live. E aqui uma última. Eu fico dizendo que é a última, mas tem mais outra aqui, viu, pastor? Para nos provar. Mas tem aqui uma outra pergunta. Tenho muita mágoa de uma pessoa que já morreu. Essa pessoa não me fez bem. Não cheguei a conhecer essa pessoa, mas mesmo essa pessoa já morta, não consigo perdoar. Uhum.
Bom, você deve orar pedindo graça a Deus, porque se você não consegue perdoar um morto, quanto mais um vivo que lhe ofender, né? Então você deve ter muito cuidado com isso, meu querido irmão ou irmã. Isso são muitas vezes setas do inimigo para prejudicar a nossa comunhão com o Senhor. Uma postura de não perdão é como uma bala de canhão pendurado na perna da alma. A gente fica aprisionado o tempo todo. Veja que mesmo essa pessoa já tendo morrido, ainda causa grandes prejuízos a você, especialmente porque você não consegue liberar perdão com relação a isso. É possível que você diga, mas não é que eu queira ficar assim, eu não consigo. Pois bem, você deve ir ao Senhor. Você deve mirar isso, esse prejuízo na sua vida, você deve mirar isso em oração, em jejum, clamando a Deus, humilhando-se, implorando ao Senhor que libere perdão no seu coração, que opere em você esse perdão, para que você possa sentir-se livre e para que isso possa fazer bem à sua alma. Enquanto você estiver com isso é como um veneno para a sua espiritualidade, um veneno para a sua própria alma. E essa pessoa que se foi já não é mais afetada por nada que você sinta. Só você sofrer. Deus graça, pedir a Deus misericórdia. Você deve humilhar-se diante dele, dizendo, Senhor, tire isso de mim. Ah, pastor, eu tenho orado. Continue até que ele tire. Continue orando. Continue humilhando-se. Ore, jejue por isso. Faça um propósito perante o Senhor, em jejum, em oração, buscando a face do Senhor, clamando, chorando perante o Senhor. E certamente Deus é poderoso, o Espírito Santo também. Aplique a palavra de Deus no seu coração. Ouça muito a palavra de Deus. Ouça a mensagem do Evangelho. Se aproprie dos exercícios espirituais, oração, culto, adoração, louvor, leitura e ouvir da palavra de Deus. Isso vai ajudar você, vai socorrer você nessa luta contra esse estado tão difícil que se apropria da nossa alma muitas vezes. Faça isso e o Senhor vai ser misericordioso com você. Amém, pastor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Queria agradecer a todos os amados que estiveram aqui conosco, tá? Hoje é apenas o segundo dia da nova série, onde a primeira coluna é reflexões eclesiológicas, e aí falta um tema ainda dessa coluna, que são os desigrejados no contexto de pandemia. Então, nós vamos falar daquele grupo que quer Jesus, mas não quer a noiva de Jesus. É aquele grupo que acha que é possível uma espiritualidade solo, uma piedade isolada. E aí vai estar conosco o pastor Idauro Campos, falando sobre esse assunto. Tá? O pastor Idauro é reitor do Seminário Congregacional de Niterói, é escritor nessa área, então tem muito a nos ensinar. Amanhã nós vamos falar sobre ansiedade. Tá? Uma outra questão da pandemia são os transtornos emocionais. E a gente precisa observar para isso também. E às vezes parece que a gente vive uma espécie de teologia da prosperidade e da psique. Eu posso ficar doente só daqui para cima, não. Daqui para cima, se tiver transtorno, ou é falta de fé, ou é Satanás. Isso é teologia da prosperidade. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre ansiedade amanhã, e depois de amanhã nós vamos falar sobre depressão, tá? Então, queremos convidar todos vocês a estarem aqui conosco. Depois dessa série, nós vamos falar sobre reflexões missiológicas. Aí vai estar conosco a missionária Vivalina da Cruz, o pastor Marcos Lavicone e o pastor José Bernardo, tá? Heloísa lembra aqui que amanhã nós temos um grupo de jovens e adolescentes. Então, fica ligado aí, às 16 horas. Heloísa, coloca teu número aí, por favor. E se você quiser participar desse pequeno grupo, nós estamos estudando sobre o livro de Filipenses. Então, se você quer aprender mais sobre Filipenses, então esteja conosco amanhã às 16 horas, tá bom? Pastor Bruno, muito obrigado. Deus abençoe. É sempre uma benção recebê-lo. Vamos marcar outra ocasião aí. A sua live sempre a gente estica mais um pouquinho, viu?
Muito bem, é um prazer estar com vocês. Um abraço para os irmãos da Igreja do Bessa, um abraço para o pastor Anderson, um amigo caro, alguém que eu tenho um carinho muito grande. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe a igreja, abençoe o seu ministério aí, pastor. E é um prazer sempre ter contato com vocês e estreitar a comunhão com esses irmãos amados. Amém. Amados, o pastor Bruno, ele é diretor do Departamento Teológico da Aliança. E ele é o vice. Eu estou na sua sombra. E aí, amados, o departamento produziu um documento orientando os pastores da Aliança a não realizarem a ceia online. Tá? Esse documento ele é bem fundamentado teologicamente, historicamente. Então, se você tem interesse por esse documento, eu vou dar o meu contato e você vai mandar uma solicitação e eu vou mandar esse documento para você. Tá? Então, anota aí. Se você não é da Paraíba, DDD 83 e o número 98880-7606. Vou pedir para um irmão colocar aqui, por favor. DDD 83 98880-7606. Se você tem interesse por esse documento, escrito pelo Departamento Teológico, com a pena aí do pastor Bruno, então nós vamos enviar para você gratuitamente, tá certo? Então vou pedir aí, muito bem. Então esse aí é o número. Se você tem interesse, nós vamos mandar esse documento para você. Você pode presentear ao seu pastor, aos seus presbíteros. Você pode encaminhar para seminaristas, para estudiosos da Escritura, tá bom? E aí, amados, eu quero encerrar convidando você, nas suas orações, a orar pelo seu pastor. Tá? Esse momento é um momento muito difícil, de demandas extraordinárias, e que o pastor também se sente perdido em muitas ocasiões e cansado. A gente fica cansado sem fazer nada, porque a gente nem está de férias e nem está trabalhando. A gente não pode ficar em casa totalmente e nem pode sair. Então, é uma demanda diferente. Então, eu queria convidar você a orar pelo seu pastor. Então, ora pelo seu pastor, liga para ele. Então, pastor, estou orando aqui pelo senhor. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Moisés precisou de Arão e precisou de sustentarem as suas mãos para que ele continuasse nesse ministério tão abençoador e tão desafiador. Então, ore pelo seu pastor, ore pelos seus presbíteros, dá uma ligada para ele, manda uma mensagem no WhatsApp e mostra que eles não estão sozinhos, mas que existe uma multidão em oração e disponível para ajudar nas mais variadas áreas, tá bom? Então, que Deus abençoe. Um abraço, Renata. Um abraço para todos os irmãos que estão aqui conosco. Boa noite para você e que Deus abençoe. Pastor, um abraço. Valeu.